Muito bem, 11 horas e 17 minutos, horário brasileiro de verão, quarta-feira, hoje, dia 6 de dezembro de 2017. Você está acompanhando o Goiás Notícias comigo, Vital Rafael, e a partir de agora também aqui comigo o jornalista J. Brito para falar com você, com os ouvintes da Goiás FM. Estamos recebendo, como nós já havíamos falado durante toda a semana, nesta quarta-feira, estamos aqui nos estúdios da Goiás FM com o professor e advogado Rogério Lima. Vai conversar conosco aí nesses próximos minutos aqui dentro do jornal, falar um pouco sobre a carreira, um pouco sobre ele também e vários outros assuntos que iremos abordar aqui na nossa conversa. Seja muito bem-vindo, professor. Satisfação receber o senhor aqui. Bom dia. Bom dia, Vital. Bom dia, J. Brito. Bom dia, ouvintes da Goiás FM. O prazer é todo meu. J. Brito, mais uma vez conosco aqui no Goiás Notícias. Bom dia. Bom dia, Vital. Bom dia para todo mundo que está ligado, ouvindo a Rádio Goiás FM, né? Como o Vital falou, é um prazer ter aqui o advogado, o professor e meu amigo Rogério Lima, da Faculdade Evangélica de Rubiataba. Muito bem, 11h19. Professor, para a gente começar aqui a nossa conversa, que o senhor contasse um pouco da sua história aí, falar um pouco para a gente aí do professor e advogado Rogério Lima. Ok, obrigado, Vital. Antes de mais nada, eu quero mandar um beijo enorme aí para os meus alunos que estão acompanhando, para os meus familiares, minha esposa, e para os meus ex-alunos também. Eu tenho muito ex-aluno aqui em Itapaci, na região, e infelizmente não posso falar o nome de todos, senão nós ficaríamos aqui o dia todo. Então, um beijo para todo mundo e vamos aí para o nosso bate-papo. Bom, Vital, atualmente eu sou advogado, eu tenho um escritório na cidade de Uruana. Graças a Deus o escritório vai bem, nós atendemos aí várias áreas. Além de advogado, eu sou professor na Faculdade Evangélica de Rubiataba desde 2011 para 2012, a qual eu dou aula de segunda a sexta, inclusive na sexta-feira em dois turnos. E além disso, eu estou à frente de uma coordenação também naquela instituição. Então, além do escritório, além da faculdade, nós temos alguns outros projetos em andamento, né? Tem até um projeto aí, juntamente com o meu colega José Carlos, que me convidou aí para a gente ministrar algumas aulas no curso preparatório de carreiras policiais. E tem um projeto novo agora, terminando a aula, nós estaremos lançando, que é o canal no YouTube, para trazer videoaulas, para trazer de fato conteúdo aí para o pessoal que está preparando para concurso, ou que se interessa aí pelo direito. Vamos lá. Primeiro, o que me levou a me interessar pela docência? Eu confesso que a minha inspiração veio de berço. Eu sou de uma família onde tem muitos professores, a minha mãe, minha avó, minhas tias, e eu me lembro até hoje, eu era criança dando aula para as minhas irmãs e admirando muito a minha mãe. Eu lembro que a minha mãe, quando ela assumia uma sala de aula, ela tinha todo um carinho, então eu me recordo como se fosse hoje, dela fazer aqueles bichinhos para pregar na sala, dela pintar as cortinas, e eu achava aquilo fantástico, porque quando ela assumiu a sala de aula, logo ela já era admirada pelos alunos, pelos pais, pelas instituições, então isso foi me encantando. Agora, a questão de juntar a docência, o ensino com o humor, que é a metodologia que normalmente eu utilizo, isso eu confesso que eu me inspirei em alguns grandes nomes, o Chaplin, o Pat Adams, alguns filmes, Clube do Imperador, Sociedade dos Poetas Mortos, e um episódio que, na minha vida, que talvez é o primeiro momento que eu resolvi, falei, poxa, eu vou tentar ensinar de uma forma diferenciada. Foi numa situação ainda, eu não me recordo se foi ginásio ou primário. Eu morava na roça naquela oportunidade, o meu ônibus não foi no dia. E aí não me colocaram em grupo algum. A professora marcou um trabalho de grupo e eu fiquei de fora. Certo. Aí eu cheguei no outro dia, procurei a professora falou, agora você vai ter que fazer sozinho. E aí me passou um tema chato pra caramba. Na época eu não lembro se era biologia, parece coisa ligada a germes. E aí era um tema complexo, falei, poxa, como que eu vou fazer agora esse trabalho sozinho e para chamar a atenção desse pessoal aí? Aí eu fui para a biblioteca do colégio e tô lá olhando os livros. De repente eu olhei dois fantoches lá na prateleira da biblioteca, dois fantoches abandonados lá. Lembro até hoje, era um sapinho e um cachorro. Olha só. E aí
me deu ideia. Falei, poxa, vou levar esse fantoche para casa e vou criar algo. Peguei os fantoches, levei para casa e aí tô ali tentando elaborar uma peça. E aí eu descuidei, cara. E de repente meu cachorrinho foi e comeu os olhos dos fantoches. E eu fiquei desesperado. Falei, poxa, eu peguei o fantoche do colégio, agora o cachorro come o olho do fantoche, eu ainda tenho que fazer o trabalho. Aí eu resolvi fazer 2 óculos, os 2 fantoches. E a partir do momento que eu faço aqueles 2 óculos, me veio uma ideia. Eu falei, poxa, peraí, esses óculos ficaram maneiros. Vou criar então 2 astros da música. Aí fiz o colete, fiz as guitarrinhas, e aí criei 2 personagens. Os limpinhos. Olha aí. E aí, cara, fui pro trabalho, montei uma apresentação, criei uma paródia e comecei a apresentar sozinho. Uma mão o cachorro, a outra o sapo, e aí eles cantavam a paródia sobre aquele assunto e a molecada foi a loucura. Tanto é que deu certo que a professora fez eu apresentar esse trabalho em várias salas do colégio. E foi, eu acho que a primeira experiência que eu tive certeza que talvez a forma mais séria e mais eficaz de você se comunicar é através do humor. Daí começou tudo. Daí começou tudo. É verdade que eu tenho a oportunidade de assistir aula com o professor Rogério, né, lá no 6º período, e a gente vê que é diferenciado, né, com relação aos outros professores, não que os outros sejam inferiores, mas assim, a metodologia de ensino é diferenciada. Eu queria saber do senhor, o senhor que faz a advocacia e também trabalha com o professor, dividindo aí o tempo de professor com a advocacia. Qual o senhor gosta mais? A gente vê que o senhor gosta dos 2, mas qual o senhor gosta mais? José, o J. Brito, né? De fato eu gosto dos 2, eu não posso negar. E o pior é que eu quero fazer bem os 2. Isso às vezes me sacrifica muito. Agora, confesso para você que a docência de fato é uma paixão. Eu diria para você que a advocacia é minha profissão e a docência é minha paixão. Então, a partir do momento que eu escolhi isso, a partir do momento que eu tive a oportunidade, eu falei, não, eu preciso dar o meu melhor. E é aquela coisa, eu vejo o professor não como somente um profissional, eu vejo um professor como alguém que ajuda a transformar sonhos em realidade. Né? Eu até vinha aí no caminho uma reflexão sobre isso aí. Nós, professores, temos uma responsabilidade muito grande. Não só o professor da faculdade, mas desde lá do primário. A quantidade de alunos que confiam em mim, que me procuram às vezes para desabafar, que às vezes me mandam mensagem e falam, poxa, professor, eu estava tão desanimado, eu estava tão desiludido da vida, e aí você veio e me deu uma fala aí de esperança. Então isso é uma responsabilidade muito grande. Né? Por mais que a minha vida seja puxada, por mais que eu me sacrifique em alguns pontos, familiar, por exemplo, né? Eu sei que às vezes eu sou falho com minha mãe, minhas irmãs, minha esposa, por conta da falta de tempo, mas ao mesmo tempo eu tenho essa responsabilidade, né? Deus me deu um dom, Deus me deu uma missão e eu preciso honrá-la. Né? Eu sempre lembro muito lá do filme do Homem-Aranha. Às vezes eu estou muito cansado e pensando em parar, investir mais só na advocacia. E aí eu lembro lá do Homem-Aranha, quando o Homem-Aranha queria deixar de ser super-herói, mas aí ele vê que é uma missão que ele tem, que ele não pode abrir mão disso. Eu vejo que nas aulas que a gente assiste do senhor, o senhor cobra a atenção na hora certa, tem aquela parte de distração também na hora certa, mas eu vejo que o senhor também observa cada um, né, e vê a capacidade e a necessidade de cada aluno que está ali em frente. Né? Como é que o senhor vê isso? E às vezes tem um aluno que pode ir mal em determinada período ali na prova, não sendo tirar uma prova boa, uma nota boa, mas eu vejo que o senhor, do seu modo, ajuda. Assim, na vida que eu falo, ajudar ele a buscar aquele conhecimento e a dificuldade. Né? Isso acontece, né? J. Brito, ser professor de alunos, aqueles alunos que se destacam na sala, é muito fácil. Esses alunos, na verdade, eles caminham sozinhos. Eu acho que o verdadeiro professor é aquele que preocupa com aquele aluno que está tendo dificuldade. Os nossos alunos da Faculdade Evangélica, eu até carinhosamente os apelidei como guerreiros,
são alunos que saem de Mozarlândia, de Crixás, aqui de Itapaci, são alunos que diariamente percorrem horas na estrada, isso após um dia inteiro de trabalho, de muito esforço. Então, eu tenho que ter, no mínimo, respeito por essa pessoa. Não adianta eu achar que ele está ali na sala de aula, ele não está cansado, ele não está preocupado. Então, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso conseguir levar o conhecimento desse aluno, de uma forma ou de outra. E quais foram as metodologias que eu entendi que são mais eficazes? Primeiro, você ter esses momentos de descontração na aula. Eu acho que isso quebra o gelo, quebra aquele formalismo e traz uma aula mais atrativa. Segundo ponto, que a gente tem trabalhado muito, as redes sociais. Então, eu mando áudios para os alunos no WhatsApp, a gente tem feito alguns vídeos, temos grupos para discussão do assunto. Se for necessário eu falar 100 vezes sobre um assunto, até fixar na mente do aluno, eu vou falar. Às vezes o pessoal até fala, pessoal, você fica repetindo demais. Mas é porque eu me sinto nessa obrigação. Eu quero que o aluno aprenda. Não importa a forma, o que eu tenho que fazer para isso. É verdade. A interatividade com os alunos vem além, né, do limite da sala de aula e do tempo que a gente tem. E por que o senhor optou de trabalhar mais na área criminal, essa área penal? Olha só, eu sempre gostei muito de direito penal e processo penal. Eu reconheço que a sociedade às vezes tem um preconceito por essa área. Mas olha só, o papel do advogado criminalista não é proporcionar injustiça. Pelo contrário, é tentar impedir que um inocente seja condenado injustamente. O cara que errou, o cara que cometeu um crime, naturalmente ele vai ser condenado. Por melhor que seja o advogado dele, dificilmente ele não vai ser condenado. Então ele vai pagar a dívida dele com a sociedade. Agora nós temos que ter uma preocupação maior ainda com aquela pessoa que é inocente e está sendo acusada de praticar um crime. Então acho que essa também foi a coisa que mais me chamou a atenção para essa área. E se falar que o direito penal tem muitos assuntos que são muito interessantes. É verdade. Para o advogado, essa área criminal, essa área penal, como é que o advogado avalia de aquele cliente está falando a verdade ou não? Ou para o advogado isso não é levado em questão, vai mais a situação em si? Como é que o advogado avalia? Cada caso é um caso. Eu já fui enganado por cliente, né? O cliente me contou uma história assim, e eu comprei a história do cara e fui defender com unhas e dentes aquela versão e em juízo as provas mostraram o contrário. Nós até ficamos muito chateados quando isso ocorre, porque atrapalha na tese de defesa. E aí, ao longo dos anos, você começa a criar essa sensibilidade e ter essa percepção de quando a pessoa está mentindo, inclusive para você, advogado, e quando não está. E a percepção que eu obtive ao longo desses anos é que, normalmente, quando é uma pessoa, né, eu diria aí, um marinheiro de primeira viagem, uma pessoa que está ingressando no crime, por agora, está iniciando no crime, ele normalmente se abre mais para o advogado. A tendência é que, de fato, ele confie mais no advogado, se abra para o advogado e realmente conte a verdade. Agora, quando já é aquele criminoso que já tem a carreira no crime profissional, ele às vezes engana até o próprio advogado. Ele é tão convincente, às vezes eu fico pensando o que se passa na cabeça dele. Talvez ele ache que se ele convencer o advogado de que ele é inocente, o advogado vai levar isso adiante. E nem sempre é assim. Eu acho que a melhor defesa, a melhor forma de se defender uma pessoa é a pessoa, obviamente, abrindo e contando a verdade para o advogado. E aqueles que já chegam dizendo até o código, né? Rapaz, eu tenho algumas experiências, né, para não falar traumáticas e engraçadas. No início da carreira, é muito comum, às vezes, você fazer as visitas no presídio, na cadeia, e é natural também que você não lembre de cor, né, todos os tipos penais, todos os crimes. Eu me recordo até hoje, quando eu fui visitar um cliente meu lá na cadeia, e aí, advogado em cadeia, ele é a luz no fim do túnel. Quando você entra, todo mundo já se aproxima ali da grade. Ô, doutor, o senhor podia depois só atender e passa aqui para a gente conversar. E aí eu fui atender um cliente, aí de repente um outro reeducando me chamou.
Falou assim, doutor, eu cometi 155. Eles não falam o nome do crime, eles falam o artigo. Rapaz, eu confesso para você que eu não lembrava, né? Hoje eu vejo isso naturalmente, que é o crime de furto. E aí ele me falou, doutor, ó, eu caí aqui, né? Estou precisando de um advogado para me soltar. E eu perguntei, qual foi seu crime? 155. E eu não lembrava o que era. Eu falei, pô, eu posso dessa bobeira, né? E eu me lembro que eu virei para ele e falei assim, 155? Aí ele assustou, né? Ele falou assim, nossa, doutor, é tão grave assim o crime? Aí eu percebi que eu tinha falado bobeira, eu falei, não é tão grave assim, né? A gente vai dar um jeito. E aí saí, corri, olhei no código e falei, é furto. Então, assim, a gente passa, principalmente no início, a gente comete essas gafes aí. Eles entendem, às vezes, eles conhecem um código melhor do que nós. É verdade. A gente vê, até na Bandeirante, passa um programa onde a polícia vai acompanhada pelas câmeras, né? E a pergunta, qual é o seu código? Né? Já pergunta para os caras e já vão dizendo. Já teve passagem e tal. Essa questão de passagem, mudando assim para um assunto já com relação ao crime mesmo. Essa coisa de passagem, eles falam assim, é passagem que ele diz, seria passagem pela delegacia de ser preso ou simplesmente ter alguma ocorrência? O que será que ele quer dizer com isso? Não, olha só. O que acontece é que, às vezes, o sistema consta o nome mesmo quando você está respondendo o processo. E, na verdade, o correto não seria isso. Porque, na verdade, você, por exemplo, só perde a sua primariedade quando você é condenado e a sentença transita em julgado. Quando não há mais possibilidade de recurso. Então, o correto é que, de fato, a pessoa tivesse essas restrições somente nesse caso. Agora, na prática, eu já tive alguns clientes, até de outra área, direito administrativo, que às vezes ia prestar um concurso, mas pelo fato de estar respondendo um processo, o processo ainda em andamento, não conseguia tirar a certidão. E isso atrapalhava, às vezes para tomar posse, às vezes até para assumir algum cargo público. E aí qual que era a solução? Impetrar um mandado de segurança. Então, assim, quando se fala, você já teve passagem, o ideal é que, de fato, só naquelas situações que ele cometeu crime, foi condenado e realmente não há mais que se discutir. Agora, na prática, a gente sabe que não é bem assim. Bom, eu queria falar um pouco com relação à faculdade, antes que era a FACER, e hoje é uma evangélica, né? O senhor sentiu, assim, alguma diferença na administração, na direção, na mudança de uma faculdade para outra, de uma prefeitura para outra? Teve alguma coisa diferente, não? Melhorou, foi melhor? Como é que está sendo? J. Brito, todo processo de transição, ele exige paciência, né? Todo processo de transição é natural, que até que as coisas se ajeitem, nós temos que ter paciência. Então, talvez esse processo de transição eu tenha sentido. Agora, eu estou muito feliz na faculdade evangélica, não estou falando isso da boca para fora, assim como eu era muito feliz na FACER. Então, saiu da mão de pessoas sérias e passou para a mão de outras pessoas sérias. Né? Eu, como professor, eu sinceramente não posso me queixar. Eu pergunto isso porque tem muita gente escutando a gente, e pessoas que fizeram vestibular recentemente, fizeram a matrícula, né? E acredito que quer saber um pouco como é que é a faculdade uni-evangélica. O senhor, nesse método seu de ensino, foi bem recebido esse trabalho seu, tanto na FACEL como agora no Evangelho? Olha só, J. Brito, eu estaria mentindo se eu falar para você que no início foi fácil. Não foi. Eu recebi o convite para ingressar na instituição em 2012. E, assim, a partir do momento que eu recebi esse convite, eu já tinha uma coisa na minha cabeça. Você é professor, o professor que eu acredito que seja o melhor para mim e para os meus alunos. Eu nunca quis me passar por alguém que eu não fosse. Então, desde o primeiro dia, eu, sem experiência alguma, eu pisei na sala de aula, tentando passar aquilo que eu acreditava. E fui bem recebido por alguns alunos e fui criticado por outros. Fui criticado por alguns colegas da instituição naquela época
E confesso a você que foi muito difícil, porque eu me recordo até hoje que ao final do meu primeiro semestre, nós temos a avaliação dos professores, que é a CPA, e aí eu fui chamado na sala do diretor, onde eles me comunicaram acerca do resultado da minha CPA. E aí não foi nada satisfatório. Eu tinha críticas pesadas naquela avaliação. E críticas, assim, que me machucaram muito, né? Porque eu estava ali com um sonho, eu acreditava no meu sonho, e de repente vieram críticas. Como dizendo assim, mas ele é um palhaço, o lugar dele é no circo, né? Onde já se viu um professor pegar um pedaço de tronco e colocar no meio da sala, né? Então, assim, não que os palhaços são uma profissão muito digna, mas me ofendeu da forma que eu dita. E aí, por conta dessas críticas, o meu futuro na faculdade ele já ficou em aberto, porque aí o diretor, né, na ocasião, falou: Rogério, vamos ver como que vai ficar, vou te passar umas aulas de estágio. E aí eu saí da sala dele, foi um dos momentos que me marcou muito, estava uma aula inaugural. Nós não tínhamos aquele auditório, os eventos ocorriam na quadra da faculdade, e aí eu desci da sala do diretor para ir para esse evento, a quadra lotada de alunos, e eles anunciaram os professores, cada professor da instituição. Eu me lembro até hoje que foram falando o nome daqueles professores que já estavam, e todos foram, né, o pessoal gritava, aplaudia, e quando falou o meu nome, quase ninguém se manifestou. Então, assim, aquilo doeu muito, porque eu havia acabado de receber a notícia, de repente eu desço lá e os colegas todos elogiados, de repente ninguém gritava o meu nome, e doeu. Confesso para você que eu saí da faculdade, eu não consegui esperar a palestra terminar, e aí a minha esposa já iniciava o curso naquele semestre, então eu tinha que aguardar acabar, porque ela estava comigo. O que eu fiz? Eu fui para as ruas de Rubiataba, dentro do carro, chorando mesmo, que a lágrima corria. Acabou a aula, peguei ela na porta da faculdade, fui embora para casa, chorei a noite toda, cara. Chorei a noite toda porque era o meu sonho. E aí, eu confesso para você que ao longo da noite eu pensei seriamente em desistir. Falei, não, amanhã eu vou ligar para o diretor, vou falar que eu não quero aula nenhuma, porque realmente isso aqui não é para mim. Quando foi 4 para 5 horas da manhã, Deus tocou no meu coração. Falou, poxa, não é seu sonho? Não é o que você quer? Você vai desistir no primeiro obstáculo? E aí aquilo mexeu muito comigo. Cheguei no outro dia, falei, não, eu vou continuar. E aí é muito engraçado que passaram poucos dias, o diretor me chamou na sala. Falou, Rogério, tem 3 turmas de direito penal que o professor desistiu em cima da hora e nós precisamos de alguém para assumir essas turmas. Você topa o desafio? Eu falei, claro. E aí, bicho, assumi essas turmas e graças a Deus a coisa deu muito certo. No final do semestre, muito elogio por conta dessas turmas. No próximo semestre surge mais um desafio. Aquela turma que havia me criticado, inclusive feito um ofício para o diretor falando que não me queria mais como professor, precisava de um professor. E aí o diretor falou assim, você tem coragem? Eu falei, claro que eu tenho, a coisa que eu mais quero. Provar para eles que eu melhorei. Eu quero uma oportunidade. E aí eu dei aquele semestre, ao final do semestre eles mandaram um outro ofício para o diretor, elogiando agora, e aí a turma já estava quase formando. Adivinha o quanto Deus é maravilhoso. Eu fui um dos professores homenageados pelaquela turma. Então hoje, quando eu entro naquele auditório e os alunos me aplaudem, os alunos gritam o meu nome, passa um filme na minha cabeça. Eu sempre lembro daquela noite em que falaram meu nome e ninguém se manifestou. Então é uma história que passa. Verdade. A gente escuta o senhor falar, a gente até o senhor criou lá um arquivo confidencial, né? E foi bastante comentado pela turma, pela faculdade. Mas eu queria voltar um pouquinho aqui e perguntar para o senhor. A gente vê que o senhor é apaixonado pela profissão de advogado, né? Gosta muito da questão de ser professor, mas a gente vê que a fé em Deus é maior que tudo isso. Eu queria saber, o senhor é católico, é evangélico? Como é que é? Olha só, eu gosto de ir na igreja evangélica. Né? Eu não sei se eu sou digno de falar que eu sou evangélico, porque eu não estou em comunhão. Né? Mas eu tenho um respeito e um carinho enorme por todas as religiões. Eu sou um cara muito curioso, eu busco estudar, eu busco saber
sobre as religiões, até para respeitá-las. Então, eu tenho muitos amigos católicos, eu tenho muitos amigos espíritas, eu tenho amigos ateus, e eu digo para você, eu acho que não é a religião que vai te definir, são suas atitudes. Tem ateus que são muito mais cristãos do que evangélicos, católicos ou vice-versa. Então, é a atitude do ser humano que realmente diz quem ele é. É verdade. Para a gente, o pessoal que está acompanhando a gente, está acompanhando pelo Facebook, né? Facebook, TV Goiás ou TV Goiás Facebook? É o TV Goiás ao vivo, né? Tá aqui o Tauan de Castro, o Arthur Ferreira, o Thiago Ribeiro, o Márcio Rocha dizendo que gosta uma ótima entrevista, o Tauan dizendo que o professor é um exemplo de pessoa e de caráter, Obrigado. Aqui, ó, o Thiago Ribeiro, esse Rogério é exemplo, viu? Não só de profissional, mas também como de pessoa. O Arthur Ferreira diz, grande profissional, doutor Rogério Lima e por aí. Obrigado. Inclusive, o professor Márcio Rocha, viu? Também é da área de comunicação e sem falar que é um baita professor, é um amigo. E os meninos aí, gente, ó, beijão. Bom, eu queria aqui fazer mais uma pergunta para o professor. Eu queria saber que a gente tem muita dificuldade de aprender o direito penal e como as outras disciplinas. Qual que é o segredo? Qual que é o fio da meada de a gente conseguir dominar essa questão do direito penal, hein, professor? Olha só, JP, eu acho que é você simplificar o máximo possível as coisas. Isso também foi algo que eu busquei trazer para a minha metodologia. A gente vê alguns profissionais da área, eu não quero criticar, que às vezes falam muito bonito, falam difícil demais, né? Igual bula de remédio. A coisa é simples, fale a língua, fale a linguagem de quem está te ouvindo. E claro, a gente tem que estar atento, né, a alguns esquemas, algumas... Né, por exemplo, as paródias que eu criei. Foram paródias de temas complexos, de temas que se eu fosse dar aula e falar só a teoria, ia ficar muito chato. Né? Igual a questão lá, que vocês já sabem, sobre a palavra flagrante. Uhum. Tem muita gente que tem dificuldade, inclusive profissionais da área. Se for precisar falar rápido, fala flagrante, dá um trava-língua. E aí, né, eu tô lá assistindo o jogo do meu time coração, Flamengo, e me vem uma ideia. Flagrante. Flamengo, grande, temido. Pronto. Claro, os vascaínos não vão concordar com isso, né? Meus corintianos. Outro exemplo, os crimes que são de competência do Tribunal do Júri. Não é todo crime que vai a júri, são só 4 crimes, que são os dolosos contra a vida. Está lá no capítulo 1 do Código Penal. Homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto. Aí nós criamos uma palavra-chave. Chipa. H de homicídio, I de infanticídio, P de participação em suicídio, A de aborto. Professor, e o C no início? O C no início é dos crimes conexos. O Tribunal do Júri, ele julga também aqueles crimes que estão ligados no contexto fático a um desses 4 que eu disse. Por exemplo, num júri de homicídio, se houve também a ocultação de cadáver, mesmo que a ocultação de cadáver não seja um desses 4 crimes contra a vida, ele é considerado um crime conexo, porque ele está conectado, ele está ligado ao fato. Então já aproveita que vai fazer o júri do homicídio e já julga também esse crime de ocultação de cadáver. Então, chipa, conexo, homicídio, infanticídio, participação em suicídio e aborto. Então, essa palavra aí, chipa, é uma coisa padrão ou foi criada pelo senhor? Como é que é? Padrão isso? Não, isso aí fui eu que criei essas maluquices. Olha aí. Só, então no concurso, eu estou lá fazendo a prova e tal, e um cara que entende dessa coisa, eu esqueci, e eu perguntava, rapaz, o que será? E o fiscal falou, chipa, rapaz. Dá para lembrar, né? Dá para fazer a prova. Não é? Professor, aqui a gente, são 11h47, né? Mais uma vez agradecer ao senhor pela presença aqui na Rádio Goiás FM, né? E eu queria tratar de um outro assunto. No sábado eu faço o programa J. Brito no seu rádio, e a gente leu aqui uma matéria em que uma pessoa, uma senhora grávida, foi morta, né? Teve vítima de homicídio. E a gente estava perguntando aqui, eu e o Vital, para os ouvintes, isso até acontece. O cara matou e a pessoa estava grávida. Isso seria 2 homicídios? Como é que trata essa situação
de ter ali um feto, uma vida, né? E ser também vítima de um crime. Olha só, se ele sabia que ela estava grávida, ou pelo menos as características físicas dela levavam a crer que ela estava grávida, ele vai responder pelos 2 crimes: homicídio da mãe e aborto do feto. Por que eu não posso falar? Inclusive saiu até um artigo esses dias que um doutrinador, um jurista falou que responderia por 2 homicídios. Homicídio é a eliminação de vida humana extrauterina, vida que já nasceu. Se ainda não nasceu, só há possibilidade de ser aborto. Então, se ele matou ela estava grávida, ele responde pelo homicídio da mãe e pelo aborto da criança. Então, isso ele sabendo dessa Ele gravidez. sabendo. Agora, se é uma gravidez que está no início e ele não sabia ou não havia possibilidade, por conta das características físicas dela, ele vai responder só pelo homicídio. Porque não existe aborto na forma culposa. Importante a gente ressaltar isso. Entendi. 11h48, olha, estou satisfeito aqui, né, as perguntas que eu fiz para o doutor Rogério Lima, professor da Faculdade Uni-Evangélica, né? Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço também o pessoal lá da faculdade, né, que eu, antes de falar com o professor, falei com algumas pessoas e tal, eu disse, não, leva o professor lá, ele tá preparado, quer falar e tal, e é interessante para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Então, mais uma vez, professor, muito obrigado. A gente que tirou o senhor dos seus afazeres, do seu tempo. Normalmente, essa hora tem audiências, né? Tem os trabalhos que o senhor tem que corrigir, prova para preparar. A gente, mais uma vez, agradece, né? Deseja aqui boa sorte e parabéns, né, pela profissão, né? Parabéns aí pela dedicação que o senhor tem para com os seus alunos e também, principalmente, para com a Faculdade Uni-Evangélica. Eu que agradeço pelo convite, J. Brito e Vital. Me coloco à disposição sempre que precisar, será um prazer enorme. Quero mais uma vez agradecer todos os alunos, todos os ouvintes, meus familiares, pessoal que está lá no escritório. Tem muita gente aqui nos ouvindo, né? Os funcionários da faculdade, meus colegas professores, professor José Carlos, um abraço. O professor José Carlos está com curso aqui em Tapaci preparatório. Então, você que tem interesse aí, procure o professor José Carlos, né? Provavelmente eu estarei com ele aí nos próximos dias, dando algumas aulas nesse curso lá dele. E eu gostaria de convidar você que gosta de direito, não precisa nem fazer o curso. Tem lá meu Instagram, Rogério Lima 142, onde a gente tem alguns vídeos, né? Uma coisa bacana que a gente faz também é pegar trechos de filme, de desenhos, e mostrar o direito penal ali, uma cena. Então eu uso muito isso também, é um projetinho chamado Direito Animado, a gente pega trecho de desenho e filme e converte direito. E em breve vamos estar aí com o canal, né, para tentar aí ajudar e colaborar com todos. Então agradeço a Deus pela oportunidade, a Rádio Goiás FM, e muito obrigado, JB. Olha, tem para terminar, antes de finalizar aqui, o Cairo manda um abraço, fala que está acompanhando a gente ao vivo. Ele mandou um áudio, eu não sei nem o que é. De repente pode estar xingando a gente, mas... Rapaz do céu. Cara, um abraço, cara. Cara lá do 602. Tá baixinho aqui, meu aumento aqui. Tem que aumentar o volume todo e deixa agora. Vamos lá, agora, vamos lá. Porque tá no fone de ouvido, né? Vamos tentar aqui. Tá muito baixo, né, Vital? Não dá, né? Tem que ser o volume máximo. Parabéns pela pessoa que ele é, o ótimo profissional que ele é, o ótimo professor também. Tá baixinho, né? Vamos fazer de novo ali. Então, os parabéns pela pessoa que ele é, o ótimo profissional que ele é, e o ótimo professor também. Ô, cara, muito obrigado. Cara, um abraço aí para todo mundo aí do 602. Beleza. Então, Rafael, tá aí, finalzinho do Goiás Notícias. Mais uma vez, professor, muito obrigado. Eu agradeço. Muito bem, 11h51, e assim a gente encerra a edição de hoje do Goiás